Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês, alunos? Bom, para nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre aquele gênero que nós vimos na sala de aula, né? Aquele gênero chamado infográfico. Então, lá na apostila, na página 42, diz assim, deixa eu só achar aqui, infográfico. Então, infográficos como este que você vai ler são bastante comuns em publicações como jornais e revistas, você certamente já encontrou vários deles. Então, nós já lemos vários infográficos, né? Eu mostrei para vocês aí da apostila, trouxe em videoaulas, até coloquei alguns infográficos animados, outros estáticos, mas como nós vimos nas aulas passadas, nas aulas anteriores, o infográfico ele é a mistura de dois recursos, né? Os textos verbais, e lembra que nós vimos que os textos verbais são aqueles que apresentam palavras, né? São textos que têm palavras. E os textos não verbais são aqueles textos que não têm palavras. Mas como assim, professora? Texto que não tem palavra? São os recursos utilizados, nesse caso aqui do infográfico, para auxiliar os textos verbais. Então, os textos não verbais podem ser imagens, sons e por aí vai, tá? Então, aqui dentro do infográfico, nós temos esse recurso que é a junção desses dois textos, desses dois elementos, os textos verbais e os textos não verbais. Bom, vamos fazer a leitura desse infográfico que nós temos aqui. Acompanhem pela apostila de vocês, porque aqui ficou cortado, tá? Então, aí nós temos, então, vamos primeiro fazer a leitura, depois a gente identifica, né, do que esse infográfico está falando. Então, aqui nós temos a Carlota Joaquina, né? E aí nós temos, e essa imagem que nós temos é um recurso não verbal, um texto não verbal, tá? Então, Carlota Joaquina, além de não gostar de viver no Brasil, a princesa espanhola sonhou em vão ser a regente de todas as Américas. Vamos continuar aqui. E vejam que de fundo nós temos um mapa, temos o mar. Então, vou voltar aqui. Integridade territorial. A presença da família real no Brasil impediu a fragmentação do território em pequenos países, como aconteceu com os vizinhos espanhóis. De 1500 a 1822, quando se tornou independente, a América Portuguesa foi palco de 7 revoluções, assinaladas à direita, que ameaçaram a integridade física da colônia. Então, aqui nós temos as revoluções. A revolta de Vila Rica, de 1720, em Minas Gerais, a Inconfidência Mineira, em 1789, e a Guerra dos Emboabas, em 1708, Minas Gerais e São Paulo. E aqui nós temos dois ícones, movimentos nativistas e os movimentos emancipacionistas. Bom, continuando a nossa análise aqui, como eu falei na aula passada para vocês, todo o infográfico, ou o gráfico, mas é como a gente está vendo o infográfico, todos eles devem apresentar o quê? Um título, né? Vocês até na aula de produção da semana passada fizeram um infográfico e eu pedi para vocês colocarem um título, né? Então, aqui nós temos o título, é a Epopeia Lusitana. Como a família real portuguesa fugiu da Europa, atravessou o Oceano Atlântico e se instalou na cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Outra coisa que nós vimos em sala de aula é que temos o título e aqui é a linha fina ou o subtítulo. Lembra que eu mostrei para vocês que o título ele traz uma informação muito importante e o subtítulo ou a linha fina ele dá uma continuidade a essa informação que aparece no título, ele dá mais detalhes, né? Então, vamos continuar aqui. Então,
Vamos começar. Aqui, na verdade, ainda tem mais algumas revoltas, né? Acabei não falando porque ficou cortado, mostrei ali para vocês. Então, a revolta dos Beckman, em 1684, no Maranhão. A Guerra dos Mascates, 1710, lá em Pernambuco. A Revolução Pernambucana, 1817. E a Conjuração Baiana, em 1798, tá? E aqui nós temos o mapa, então, do Brasil, ó, indicando o Rio de Janeiro, Salvador, Recife. Então, vamos começar aqui pela número 1. Então, a família real deixa Lisboa no dia 29 de novembro de 1807, escoltada por 4 naus da marinha inglesa. O vento empurra o comboio para o norte. 3 dias depois, começa a viagem rumo ao sul. Ao chegar à Ilha da Madeira, uma tempestade separa os navios. Os príncipes seguem para Salvador. No fim de dezembro, uma calmaria paralisa as embarcações na altura do Equador. Para percorrer 30 léguas, as naus levam 10 dias, percurso feito em 10 horas. E aqui nós temos uma imagem de Dom João VI. Quem que foi esse Dom João VI? Um exímio estrategista político, o príncipe regente planejou a fuga da família, elevou a colônia a reino e foi coroado em 1818. Tá, então continuando aqui. Então eles saíram de Portugal e em 17 de janeiro de 1808, a nau Medusa atraca no Recife com problemas no casco. 3 dias antes, a outra comitiva tinha alcançado o porto do Rio de Janeiro. Depois de 54 dias no mar e 6,4 mil quilômetros percorridos, os príncipes chegam a Salvador no dia 22 de janeiro de 1808. A corte fica 36 dias na Bahia. A comitiva de Dom João chega ao Rio de Janeiro no começo da tarde de 7 de março de 1808 e desembarca no dia seguinte. Os festejos duram 9 noites. Então, vocês puderam é ótimo, né? Puderam perceber que esse é um infográfico que mostra a vinda, né? Credo, esqueci. Como que a família real, me fugiu. Como que a família real fugiu de Portugal para o Brasil. Então, mostrou ali que quando que eles saíram, e enfim. Então, e por que esse nome aqui é a Epopeia Lusitana? A epopeia significa um poema extenso que narra as ações, né? Nesse caso não é um poema, mas aqui ele está narrando as ações, os feitos memoráveis da família real, né? Ou a sucessão de eventos extraordinários, ações gloriosas, né? Na verdade não foram tão gloriosas porque eles fugiram. Então a epopeia significa isso e Lusitana é de Portugal, né? O povo que nasceu em Portugal. Tranquilo? Então ficou claro do que esse infográfico trata, certo? Então vamos continuar aqui na nossa apostila, tá? Então, continuando, nem sempre o infográfico é um texto autônomo. Ele pode fazer parte de uma reportagem de artigos de divulgação científica, etc. Nesse caso, tem a função de complementar a informação veiculada e geralmente é usado para explicar um fato apresentado por esse texto. Então, pode ser que o infográfico ele apareça complementando um texto científico, né? Aí tem todo o texto falando, digamos, sobre a fuga da realeza, certo? Então tem um texto explicando, aí do lado eles colocam um infográfico para mostrar resumidamente, né? Essa ação, esse caso, é isso que aconteceu. Então, o infográfico é um gênero cuja forma de organização utiliza recursos visuais. Então, nós vimos ali ilustrações, fotografias, tabelas, ícones, né? Conjugados a texto curtos. Então, junto ali, a gente viu que tem algumas frases, né? Que são textinhos bem curtos. E esses
Textos curtos a gente chama de legendas para apresentar as informações de uma forma sucinta e atraente, ou seja, de uma forma resumida. Usando-se um infográfico, há melhor aproveitamento do espaço, pois as informações são expressas de modo simplificado, com o uso de uma linguagem mais acessível, comparando-se com a forma pela qual seriam transmitidas apenas por meio de texto escrito. Então, chama mais atenção, né? Veja como é bem colorido, tem vários monstrinhos aqui, a Rosa dos Ventos, nós temos a imagem do Dom João, nós temos o mar, as naus, né? Nós temos o mapa. Então, todos esses recursos ajudam para chamar a atenção do leitor, né? Chamar a atenção para a gente ler. Ele é mais sucinto, ele é mais resumido e traz as principais informações que um texto apresentaria. Outra coisa, né? Os infográficos são bastante eficazes como recurso para facilitar a compreensão de fatos ou procedimentos mais complexos, porque combinam palavras com imagens. Haver apenas texto verbal pode ser cansativo para os leitores, e a apresentação só de imagem pode ser insuficiente para a compreensão de todas as informações do texto. Por isso que há essa junção entre o texto verbal e o texto não verbal. Né? Fica muito mais fácil, fica melhor, chama mais atenção, é mais sintético, né? Uma forma resumida, mas que a gente consegue compreender tudo que está sendo dito ali, certo? Bom, então vamos aqui fazer a correção das atividades. Então, vamos para o exercício número 8. Qual é o tema desse infográfico? Então, falei lá para vocês que é a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? A fuga deles de Portugal para o Brasil. Número 9. Releia o título, A Epopeia Lusitana. Após verificar o significado das palavras que o compõem, explique de que modo o título se relaciona ao tema tratado. Então, falei para vocês que a epopeia ela narra uma sequência de acontecimentos grandiosos, gloriosos. Né? Então, essa sequência de acontecimentos grandiosos, principalmente relacionados à viagem ou grandes deslocamentos, e foi o que aconteceu ali, né? Eles saíram de Portugal para o Brasil. Então, uma viagem longa, né? Um grande deslocamento. E lusitana é um adjetivo relativo a Portugal, né? De quem nasceu em Portugal. O infográfico aborda a vinda da família real lusitana, né? Portuguesa. E como é de se imaginar, atravessar um oceano era uma viagem cercada de perigos e incertezas, né? Muitas coisas poderiam acontecer aí nessa viagem que levou um bom tempo. Número 10. Que informações sobre o tema o infográfico pretende expor? Onde essa indicação pode ser encontrada? Então, quando a gente lê o título e depois lê a linha fina, o subtítulo, é possível a gente identificar que se pretende informar como ocorreram a saída de Portugal da família real, né? Então, a saída, a travessia, né, pelo mar, ali pelo Atlântico, e a chegada ao Brasil, logicamente. Então, esses três momentos aí que são as principais informações que aparecem, né? A saída, a travessia, né? A viagem em si e a chegada no Brasil. Número 11. Qual é a imagem principal do infográfico? O que se pode subentender de sua leitura? Então, o que mais tem destaque ali é um mapa antigo e ele está sendo utilizado como fundo para as indicações da travessia, né? Porque eles não iam colocar num fundo branco, né? Eles colocaram ali um mapa e ficou melhor a gente compreender, né? Tem o mar, tem as naus, tem um pedaço ali do mapa de Portugal, tem um pedaço do mapa do Brasil, né? Indicando toda essa viagem. Número 12. As legendas aparecem numeradas. Para que serve essa numeração? Ela serve para indicar a ordem de leitura, né? Porque vamos voltar aqui. Se não tivesse numerado, talvez a gente começasse por aqui, né? E ia ficar meio estranho
a ordem cronológica das coisas, né? Então, ele serve para enumerar os fatos, né? Indicar a ordem da leitura. Número 13. As legendas 1, 2 e 3 informam problemas enfrentados durante a viagem. Que problemas são esses? Então, se a gente voltar ali, a gente vai ver que a esquadra foi levada para o norte, enfrentou tempestade e, por fim, calmaria. Se a gente voltar aqui, né, a gente vai ver, ó, o vento empurra o comboio para o norte, tempestade separa os navios. Então, é isso que essas legendas informam, né? É isso que as legendas estão informando. Além das legendas numeradas e da imagem do mapa, as imagens de Dom João, Dom João IV, eu falei sexto, né? Será que eu li errado aqui para vocês? Mas aqui tá sexto, Dom João VI, né? Ó, o 5 e o 6, e aqui fala o Dom João IV. Deixa eu achar aqui. E de Carlota Joaquina. Enfim, tá ali a imagem de Dom João e da Carlota Joaquina, né? As duas imagens. Os textos que acompanham essas ilustrações apresentam uma visão positiva ou negativa dos monarcas. Ali a gente pode perceber que constrói-se uma imagem positiva, porque ali ele conta na legenda que ele é um exímio estrategista. E exímio é um adjetivo, né, bom, positivo. E já a Carlota Joaquina informa-se que não gostava do Brasil e que fracassou ao não alcançar seu objetivo, tornar-se regente de todas as Américas. Então, aqui nós temos de Dom João uma imagem positiva, certo? Segundo o texto, qual a principal consequência da vinda da família real lusitana ao Brasil? A integridade territorial. Tá? Onde essa informação pode ser encontrada? Na legenda do mesmo título encontrada no canto inferior esquerdo do texto. Então, a gente voltar ali, no canto inferior esquerdo do texto, a gente tem essa informação. E qual é a função dessa legenda do mapa? Lembra que eu mostrei aqui para vocês esses ícones? Ó, movimentos nativistas, movimentos emancipacionistas. Aqui nós temos uma dinamite e aqui nós temos um barril de pólvora. Então, esses ícones, essa legenda aqui, indicam se as revoluções assinaladas no mapa foram nativistas ou se foram emancipacionistas. Ó, agora saiu. Tá certo? Então, nós encerramos a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham compreendido todo esse gênero textual, né? E que é bem fácil da gente fazer a leitura. Chama mais a nossa atenção e fica mais fácil. Certo, alunos? Até daqui a pouco na nossa próxima aula, então.